Depois do disparo, os dois caem no chão e Elisa pede para chamarem uma ambulância. Mas no mesmo momento, Arthur acorda e diz que não precisa, que esse sangue na camisa dele não é dele. Jojo e Elisa abraçam ele. Germano diz que Dino tem que ser preso agora. Gilda diz que ele não pode ser preso assim. Peçanha vai ligar para a ambulância e manda tirar Yasmin e Lorena da delegacia. As duas saem e diz que essas fotos valerão a pena. Adele e Xavier vão reclamando do trabalho de pintar a parede. Max chega pedindo para parar tudo e Carol manda eles continuarem. Max entrega o celular para ela e diz que o Arthur e Dino brigaram e teve até tiro. Carol fica preocupada, mas Max diz que foi Dino quem foi baleado. E ele ainda pergunta se isso significa. Carol diz que isso não significa nada. Max diz que ainda não significa. Carol manda eles continuarem e vai para sua sala. Lorena e Yasmin veem Fabinho e Jonatas chegando, mas são atrapalhados por uma ambulância. Peçanha diz para ajeitarem Dino com cuidado e levarem para o hospital. Germano pergunta se Dino vai sem escolta. E Zé Pedro diz que Germano tem razão. Peçanha manda então um policial ir junto com Dino até o hospital. Os paramédicos tiram Dino de lá. E Elisa, nos braços de Arthur, diz que quando viu o tiro, achou que tinha sido nele. E que ele salvou a vida dela. Eles se beijam e Jojo vai tirar uma foto. Mas Zé Pedro pega o celular da menina. Fabinho e Jonatas chegam e o Carrapato vê Elisa e Arthur se beijando e fica em choque. Dino vai sendo colocado na ambulância e Peçanha algema ele. E sussurrando para ele, diz que a ambulância vai parar na estrada e ele tem que sumir. E que o policial já está no esquema e que é para ele ficar com o bico calado caso seja pego. Dino é colocado na ambulância e Gilda vai falar para ele que Elisa é inocente. Dino diz que é por causa dela que seus filhos vão ficar sem pai e que ela vai se arrepender de ter traído ele e grita para ir logo para o hospital. A ambulância sai e Germano agradece Gilda pelo depoimento e diz que Dino é o pai dos filhos dela. Gilda diz que não podia deixar Elisa na cadeia, e agora ela volta para o Rio e ela fica sozinha com duas crianças sem pai. Germano diz que a partir de agora ele não vai deixar faltar nada para elas. Gilda, chorando, abraça Germano. Enquanto isso, Yasmin e Lorena vão tirando fotos. Na ambulância, Dino então dá um soco no policial para parecer verdadeiro a sua fuga. E diz que ele não vai embora fácil assim e foge na mata. Elisa vai falar com Jonatas e ele diz que chegou tarde, mas que ficou preocupado. Elisa diz que tentou ligar para ele. Ele então revela que Wesley sofreu um acidente e que fez uma cirurgia. Elisa sente muito e abraça o menino confortando ele. Jojo vê a cena e fala para Fabinho ir falar com Elisa para separar os dois. E Fabinho vai falar com ela e diz: "Oi, irmã." Elisa diz que isso é estranho e eles se apresentam como se não conhecesse e dão um abraço. E Gilda e Germano veem a situação. Arthur vai falando com Natasha no telefone e diz que vai levar Jojo em segurança. Zé Pedro avisa que Germano e Elisa estão liberados. O ricaço se aproxima dos filhos e abraça eles. Germano diz que vai levar Gilda e Elisa e convida Fabinho para ir junto. Lorena entra na delegacia e pede para tirar uma foto, mas Germano dá uma bronca e Lorena diz que quer publicar tudo que descobriu sozinha, ou ela pode publicar a versão que eles vão contar. Lu e todos da revista vão vendo. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível,
clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Dino vai ser preso de novo ou se ele vai conseguir se vingar de Elisa. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Lu e todos da revista vão vendo um vídeo publicado no Neotop de Germano explicando a situação. Pietro fica chocado e vai ligar para Carol. A Megera atende não parecendo saber de nada. Pietro diz que ligou para dizer sobre a aposta e sobre o site Neotop. Ela se vira e vê todo mundo da agência vendo no computador. Ela sai da sala e Max diz que ela vai adorar a notícia. Ela então começa a ver o vídeo de Germano dizendo que Elisa é filha dele e que ela ainda continua sendo a garota Totalmente Demais. Max diz que o jogo virou e Carolina fica furiosa e sai da agência. Elisa diz para Arthur que é importante ela passar um tempo com os irmãos e a mãe. Arthur diz para ela dar notícias e que ela tem a casa dele e que pode levar Gilda e os irmãos para lá. Jojo fala para ela voltar para lá. Ela se levanta e vai agradecer Jonatas e diz que a presença dele foi muito importante. Ele se desculpa por não ter ido antes e pede para ela continuar contando com ele. Elisa manda melhoras para Wesley e eles se abraçam e ela sai. Arthur então oferece uma carona para Jonatas de volta para o Rio. Jonatas então aceita e agradece. E Zé Pedro pede uma carona também. E Arthur diz que vai deixar ele na porta de sua casa. Zé Pedro agradece e diz que só vai pegar uma papelada. Arthur sai e pede para Jojo atender Natasha, porque não aguenta mais. Jojo atende e Natasha diz que quer Jojo agora do lado dela. Jojo diz que ainda não inventaram uma máquina de teletransporte. Natasha, furiosa, diz que não está de gracinha e que é para avisar Arthur que ela está esperando no apartamento dele e que não vai sair de lá. Jojo desliga o telefone. Fora da delegacia, Jonatas diz para Arthur que viu o beijo dele e de Elisa e ainda viu o sentimento dela. Arthur fala que se for para discutir, é melhor Jonatas não ir na carona. Jonatas diz que não quer brigar e diz para Arthur cuidar da ruiva, porque ela é muito importante para ele. Arthur diz que também não está mais com Carol, mas ainda se preocupa com ela. Jonatas diz que não gosta do bonitão, mas que se Elisa gosta, é isso que importa. Elisa, Gilda, Germano e Fabinho chegam no bar de Gilda. Leonor vê Gilda e vai cumprimentar a amiga e pergunta se tá tudo bem. Gilda diz que depois elas conversam e diz que vai fechar o bar mais cedo. Carlinhos e Daisy chegam e Gilda diz que Dino não vai voltar agora e que depois eles conversam. Carlinhos pergunta por que o moço do carrão tá ali. Elisa apresenta os irmãos para Fabinho. Daisy pergunta se ele é amigo da sua irmã. Fabinho diz que é o irmão da Elisa e de certa forma deles também. Carol e Dorinha vão saindo do prédio e acabam encontrando com Arthur e Zé Pedro chegando. Os dois se despedem e Arthur diz que encontrou quem ele mais queria. Dorinha vai expulsando e xingando o bonitão, mas ela é segurada pelo marido. Arthur diz que foi em paz e que está muito cansado para começar outra batalha. Carol diz que já está sabendo de tudo e que se ele foi ali para dizer para ela que Elisa ainda é a garota Totalmente Demais, ele perdeu a viagem. Arthur diz que só foi deixar Zé Pedro e que espera por ela no dia seguinte na Excalibur. Carol diz que vai honrar a aposta deles. Arthur então se despede e sai. Dorinha fica xingando ele, mas Carol diz que Arthur conseguiu deixar a Excalibur muito bem no mercado depois do concurso e que se esse vai ser o seu novo emprego, ela vai trabalhar para fazer a agência a melhor do país. Dorinha torce o nariz e Zé Pedro diz que gostou de ver e que Carol é uma mulher de fibra.
Carol diz que a armadura é só por fora, que por dentro ela tá aos pedaços. Dory então leva ela para o Flor do Lácio. Daisy pergunta se Germano já foi namorado de Gilda. Germano confirma e diz que hoje ela é casada com Dino. Carlinhos pergunta do pai. Elisa chama Germano de Doutor Germano, mas ele diz que sabe que vai ser difícil dela se acostumar. Ela então chama ele de pai e diz que precisa de um tempo para conversar com a mãe e com os irmãos, e que eles vão pegar a estrada tarde se não forem embora logo. Fabinho diz que ficou feliz de ter ganho uma irmã. Germano então repete para Elisa que qualquer coisa que ela precisar é só dizer e procurar ele quando voltar para o Rio. Elisa então dá um abraço apertado em Germano. Rafael diz que vai fazer uma massagem para desestressar Lili. Ela então recebe uma ligação de Germano. Rafael olha de canto de olho e Lili conversa. Ela desliga o telefone e diz que está tudo bem para Rafael. O fotógrafo fala para eles entrarem e Lili diz que prefere ir para casa e esperar Fabinho. Rafael diz que entende. No hospital, Cleide diz que pode contar com ela. Rosângela agradece a mulher e ela se despede de Wesley e sai do quarto. Wesley pede para mudar de posição e sentar só um pouquinho, e revela que está cansado de ficar naquela posição. Rosângela diz que o médico mandou esperar cicatrizar. Jenny chega e diz que tem visita para Wesley, e no mesmo momento entram Janaína e Bárbara. O menino fica bravo e diz que nada a ver elas verem ele nessa situação. Rosângela diz que elas só foram dar um apoio. Bárbara quer tirar uma foto com ele, mas ele recusa bravo. Janaína então mostra que ficou em segundo lugar no campeonato e entrega a medalha para Wesley. Ele então fica todo feliz. E ainda, Cascudo também chega no quarto e Jenny pergunta o que ele está fazendo ali. Cascudo pergunta se não pode dar uma força para Wesley. Rosângela diz que sim e eles se cumprimentam. Jenny então chama Cascudo para ter uma conversa em particular. Lá fora, Jenny pergunta o que Cascudo foi fazer lá e que o irmão dela tá naquele estado por causa do tio dele. Cascudo diz que não tem nada a ver com isso e que ela lembra o que o tio fez com ele. Jenny então fala para o menino ir embora e que não é para ele voltar. Rosângela, que estava escutando a conversa, vai falar com Jenny e diz que ele é amigo do Wesley. Jenny diz que se Montanha tem culpa, o Cascudo também tem. Jonatas chega e Rosângela chama os dois para irem comer alguma coisa. Carlinhos pergunta por que o pai está preso. Daisy diz que ele deve ter feito alguma coisa errada. Gilda diz que a menina está certa. Elisa diz que ele tentou machucar ela e Gilda diz que ele mentiu para a polícia, mas que quando ele se arrepender, ele vai voltar. Elisa diz que Dino não tem conserto. Carlinhos fica bravo e Daisy e ele vão para o quarto a pedido da mãe. Gilda diz que Elisa não pode falar assim na frente deles. Elisa pede desculpas. Gilda diz que os filhos vão sofrer muito, mas que ele vai voltar diferente. Elisa diz que a mãe já deu muitas segundas chances para Dino. Gilda diz que tem esperança que ele vai melhorar. Elisa diz que Dino tá longe, tá preso, e o importante é elas pensarem no futuro e se abraçam. No hospital, Montanha vai com uma agulha espetando as pernas de Wesley para ver se ele sente alguma coisa, mas o menino diz que não tá sentindo nada. Bárbara faz um carinho, mas o menino ainda diz que não está sentindo nada. Montanha vai falando que tá tudo bem. Rosângela chega no quarto e pergunta o que ele tá fazendo ali, e que ela já avisou que não quer ele perto do filho. Jonatas pergunta por que ela está falando assim. Jenny diz que foi por causa do professor de Cascudo que o Wesley está nessa situação. Wesley diz que a culpa não é deles. Montanha diz que a fisioterapia é muito importante e que ele está tentando ajudar, já que é fisioterapeuta.
Jonatas diz que a mãe está sendo injusta. Rosângela pergunta se a errada é ela. Montanha diz que vai embora e que assim é melhor. Ele se despede e sai. Wesley vai dizendo que Montanha sempre ajudou eles e que a culpa não é dele e nem de Cascudo, e que a culpa é dele, porque ele que se jogou na frente do carro. Rosângela então vai atrás de Montanha e pede desculpas pela grosseria dela. Montanha diz que ele sabe a barra que ela tá passando. Rosângela diz que ela tá tão nervosa que acaba descontando nos outros, mas que tem que segurar a onda. E ainda pede para ele esquecer tudo que ela falou e que se ele ainda puder ajudar Wesley, ela agradece. Montanha pede para ela confiar nele e eles se abraçam. No Flor do Lácio, Carol diz que o pior de ter perdido a aposta é parar de trabalhar na revista, e que por muitos anos a revista foi a coisa mais importante na vida dela. Hugo chega e diz que quando ganhar na loteria, ele vai comprar uma revista só para ela. Carol diz que Hugo sempre é doce, mas que quebrou a cara ficando com Arthur. Ele então sai. Arthur chega na Excalibur e diz que Carol botou a mão na massa. Max diz que foram eles que colocaram e que Carol é um cruzamento de Carminha com Odete Reutemann e uma mistura de Nazaré. E ainda pede para Carol ser estagiária dele. Arthur diz que Carol se preocupou em melhorar a agência e que ela fará de tudo para fazer a Excalibur crescer. Fabinho e Germano chegam em casa e Lili diz que estava esperando pelo filho e vê Germano. Ela pergunta como foi em Campo Claro. O ricaço diz que foi para dizer que já está tudo bem e que Elisa já sabe que é sua filha, mas que já está indo embora. Lili pede para ele esperar e diz que quer saber mais dessa história. Germano diz que apesar de tudo, tudo acabou bem e que ele pode falar com Elisa e se sentiu bem. Lili diz que também quer conhecer melhor a irmã do filho e que ela saiba que não guarda ressentimentos. Fabinho diz que ela deve voltar em breve. Germano diz que prometeu que daria todo o suporte à família deles e que está tentando reparar os erros. Fabinho convida o pai para jantar com eles e Lili deixa. Gilda coloca os filhos para dormir e percebe que chegou visita. Ela dá boa noite aos filhos e Elisa fala para a mãe ir ver quem é. Ela então vê que é Cordeiro e pergunta o que aconteceu. Ele pede desculpas pelo horário e diz que vai tomar o bar no dia seguinte. E depois de tudo que aconteceu, acabou o prazo e que ele toma o bar logo pela manhã. Elisa aparece e diz que ele vai tomar porque o Dino foi preso. Ele diz que na verdade foi porque o malandro do Dino fugiu. Elisa e Gilda ficam chocadas e Gilda diz que ele vai atrás delas. Cordeiro então revela que Dino conseguiu fugir da ambulância. Gilda diz que o marido virou um bandido. Cordeiro diz que ele quer o que é dele e que se ela quiser, ela aluga um quartinho no fundo para eles e ela também pode continuar trabalhando na cozinha do bar com o salário pago. Ele diz para ela pensar nisso e amanhã ela dá resposta e vai embora. Gilda se desespera. Elisa fala para a mãe ir com ela para o rio e que as crianças se acostumam e eles fazem amigo rápido. Gilda diz que acusou ela de tentar separar a sua família. Elisa diz que ela tem dinheiro e eles podem abrir um negócio no rio, e é melhor do que aceitar a proposta do Cordeiro. Gilda diz que vai pensar até amanhã. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade